Pare de adorar a imagem de escultura. O Vaticano, ou seja, o corpo governante da Igreja Católica, já canonizou quase 500 santos em 3 décadas para serem venerados, cultuados e adorados. Talvez você tenha algum que é o seu preferido, o seu mais amado, mais venerado, mais cultuado. É um pecado adorar a imagem de escultura. A Índia tem 33 milhões de santos e imagem de esculturas que são adorados, venerados, cultuados, como se fossem deuses, como se fosse uma divindade. Lá eles chegam a adorar a imagem de ratos e de vacas como se fossem deuses. Aqui no Brasil, a campeã da adoração de imagem de escultura, de santos ou de relíquias, é a Igreja Católica. Ela canonizou a santa mais forte do Brasil, que é a Nossa Senhora Aparecida do Brasil. É a mais cultuada, é a mais venerada. Eles cantam louvores a ela, eles inventam hinos em homenagem à sua pessoa, eles exaltam o seu nome, eles rezam a ela, eles fazem pedidos a ela, eles fazem procissão com elas, eles se ajoelham diante delas fazendo uma oração, uma prece, uma súplica. Essa santa da Igreja Católica aqui no Brasil, ela é a mais forte. Agora, quem seria a Aparecida do Brasil? Aonde ela surgiu? Como que a Igreja Católica encontrou? Diz a lenda que 3 pescadores pescando no Rio Paraíba, eles pescavam e não pegavam peixes, lançaram uma rede e veio a Santa Aparecida do Brasil, que então era só um gesso, que não tinha nome ainda. Eles pescaram essa santa enroscada nas redes, sem a cabeça. De repente eles jogaram a rede mais na frente e pescaram a cabeça da santa. Diz a lenda que eles começaram a pescar, então o barco foi cheio de peixe pelo milagre que a santa havia operado. Daí então pegaram aquela imagem, levaram para alguém, ele colocou a cabeça no lugar, reconstruiu a santa, deu alguns enfeites a essa imagem, construiu um altar a ela, e agora as pessoas adoram a santa pescada por 3 pescadores, veneram a ela e adoram ela como se fosse uma deusa ou uma divindade. Imagina, uma imagem que foi pescada, uma imagem que teve que ir para a mão de um homem, reconstruir de novo e dar a ela status e beleza. E agora fizeram um altar a ela e você adora essa imagem feita pela mão do homem, reconstruída pela mão do homem, como se fosse uma deusa, uma senhora, uma divindade. Alguns pensam que devido ao sincretismo religioso, algum escravo negro poderia ter lançado a imagem no rio, fazendo pedidos a algum orixá sobre saúde, riqueza, família, prosperidade, aqueles orixás que são das águas, e por ter lançado ela, ela pode ter quebrado a cabeça e depois foi pescada, se realmente que isso aconteceu. Agora, o que me preocupa é, você nem sabe quem é essa santa, você não sabe nem de onde ela veio, nem quem jogou ela no rio, ela foi pescada. E de repente agora você venera essa santa, você cultua essa santa como se fosse a padroeira do Brasil, e você nem sabe quem foi ela. Você já entregou sua alma, você já entregou seu coração a essa imagem, você já se tornou um devoto, um adorador, um mariólatra, e você acha que está fazendo uma coisa boa. Milagre, como disseram que aconteceram com os peixes, isso não decide nada. Isso pode ter sido verdadeiro ou pode ser falso. Isso não dá poderes a ela a se tornar um Deus, uma divindade, uma santa. Seria essa a padroeira, a Aparecida do Brasil, a Maria da Bíblia Sagrada ou não? O que você acha? A Igreja Católica quer empurrar na goela dos católicos que ela é a Maria da Bíblia Sagrada, pelo fato de ela ser a padroeira do Brasil. Eles passam ela como se fosse a Maria da Bíblia Sagrada.
Seria ou não seria Maria da Bíblia Sagrada? Ela não é Maria da Bíblia Sagrada, ou é? Porque ela é preta e a outra imagem é branca. Qual a imagem é a verdadeira? A branca ou a preta? Maria foi branca ou foi preta? Então, uma é a verdadeira? Você está adorando uma imagem falsa, uma invenção que alguém inventou? A Bíblia diz que se levantar um profeta, lá em Deuteronômios 13, a Bíblia nos diz em Deuteronômios 13, se levantar um profeta, um sonhador de sonho, e esse profeta ou sonhador de sonho falar de um prodígio, de um sinal, de um milagre, e esse milagre vier a acontecer, e de repente ele começar a desviar o povo e dizer: vamos a outros deuses que não conhecestes, diz a Bíblia: não ouvireis as palavras deste profeta ou sonhador de sonho, porque eu, o Senhor vosso Deus, vos testo para ver se vocês me amais ou não. Aqui o profeta falou de um milagre, o milagre aconteceu, e agora ele está desviando o povo e levando eles a adorar algumas imagens de escultura, e Deus diz: não ouvireis as palavras deste profeta. Então, milagre não decide nada. O que decide é a palavra de Deus, que você não deve ser idólatra, que você não deve adorar imagem de escultura. Êxodo 20 diz: não adorarás imagem de escultura alguma, nenhuma. Não se encurve a ela, não as venere. Apocalipse 13, verso 13. A Bíblia diz que e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitam sobre a terra, e lhes dizia que fizesse uma imagem da besta, que recebera a ferida da espada viva, e foram-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. E fez todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, que lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, se tivesse o número da besta. O seu número é 666. E essa imagem tem poderes que faz morrer, faz descer fogo do céu. Agora você deve adorar pelo milagre que acontece, pelos sinais que acontecem, uma imagem de escultura? Não. Por que eu não devo adorar a imagem de escultura? O que Deus diz sobre a idolatria? A Bíblia nos diz: o ídolo não deve ser adorado. Êxodo 20, verso 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura. B. O ídolo traz maldição divina a quem o faz. Deuteronômios capítulo 27, verso 15. C. O ídolo embrutece os que o fazem. Salmo 115, verso 8. D. O ídolo é mentira. Jeremias capítulo 10, verso 14. O que Jesus e os apóstolos dizem acerca da idolatria? Devemos adorar somente a Deus em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. Devemos conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro. 17, verso 13. Devemos conhecer a Jesus como o único caminho e a porta. João 14, verso 6. João 10, verso 9. Devemos servir somente a Deus. Atos 17, versículo 25. Devemos nos guardar dos ídolos. 1 João 5, 21. 6 motivos porque Deus aborrece a adoração à imagem de escultura, a idolatria. A. Porque Deus não compartilha a sua glória com um santo ou com imagem de escultura nenhuma. Isaías 42, versículo 8. B. Porque só o sangue de Jesus nos leva a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19. D. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
João 14, versículo 6, Atos capítulo 4, verso 12. Porque só Jesus possui toda a autoridade, Mateus 28, versos 18. Porque há um só Senhor, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, Atos capítulo 2, verso 36, Lucas capítulo 2, versos 11. Portanto, devemos fugir da idolatria, 1 Coríntios capítulo 10, versos 14. Conforme a carta de Paulo, o apóstolo aos Gálatas 5, 20, ele inclui a idolatria no grupo de pecados de feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Também o apóstolo Pedro condena enfaticamente a idolatria. 1 Pedro capítulo 4, verso 3: no reino de Cristo e de Deus, os idólatras não têm herança. Efésios 5, verso 5: enfim, esses santos canonizados são todos falsos. Santo tem que ser você, é o que a Bíblia diz.